podcast do Pesadão. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha, Estúdio 798, tá abrigando mais uma vez o Monte Webcast, o podcast do Pesadão, mas dependendo da situação, esse nome vai mudar. Vai mudar. Com a Priscila. Cara, Priscila Capri, é isso. Você tem uma notoriedade nessa área da saúde, do bem-estar, e já cheguei tomando esporro aqui. Ideia. Mas assim, mas tudo que é melhor para o nosso bem-estar, acho que é válido. Às vezes a gente procrastina mesmo, isso aí faz parte do ser humano, e a gente tem que lutar contra isso. Se apresenta para o pessoal, mais uma vez, bem-vinda. E assim, como eu falei aqui nos bastidores, vai ser tudo que eu vou ouvir aqui e vocês vai ser bom para todo mundo. Olá, eu me chamo Priscila Capri, muito obrigada pelo convite. Esse convite que já aconteceu muito tempo atrás, você não desistiu de mim, muito obrigada mesmo. Sou educadora física, fui professora primária durante alguns poucos anos, né? 22 anos como professora primária. Alguém vai pensar, né? 22 anos com essa carinha de jovem? Obrigada. Eu tenho 41 anos, tenho formação em neopilates, pilates. Eu sou uma apaixonada pela educação física, pela transformação que pode ser feita no corpo das pessoas e na mente. Eu vou pegar esse insight aí. Mas o que te levou a gostar tanto da educação física? Então, na verdade, eu comecei pela dança, né? Eu gosto muito de dançar, eu danço até hoje. E quando eu fui fazer o meu normal, né, eu fiz formação de professores, eu conheci uma professora maravilhosa que me deu esse start sobre a educação física. E depois disso, na dança, a minha professora de dança foi fazer educação física e começou a me mostrar outras coisas, e eu fui para a faculdade. Só que eu costumo dizer que a educação física me escolheu, porque eu fui para a faculdade para trabalhar em escola, que era o que eu já fazia. Quando eu me dei conta, eu estava dentro de uma academia dando aula de spinning e de jump. E hoje, eu não digo que eu sou referência, mas na minha região as pessoas me conhecem pelas minhas aulas coletivas. Eu sou especialista em aulas coletivas em academia, então eu dou todos os tipos de aula coletivas dentro de uma academia e fora dela. E eu sou uma apaixonada porque eu comecei a ver a transformação no corpo das pessoas e o que eu conseguia trabalhar na mente delas. Então, pessoas como você, que acabou de dizer que, né, não gosta, que faz lá a preguiça, eu conseguia fazer, como eu consigo até hoje, a pessoa, mesmo não gostando, ela vai lá e faz, porque ela entende que faz bem para ela. Eu não sou a favor da magreza, eu sou a favor da saúde. A magreza, para quem gosta, vai. Para quem não gosta, vai ter o corpo que tem. Eu digo que você tem que olhar no espelho e você tem que gostar do que você tá vendo. É lógico que Priscila, mas você está falando que todo mundo pode ser gordinho? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é automático. As pessoas começam a fazer atividade física, começam a ver o resultado, começam a ver se olhar diferente no espelho e aí conseguem nunca mais parar. Eu tenho alunas que chegaram para mim falando, vamos ver que bicho vai dar. E estão comigo há 2 anos. Sensacional. Eu acho interessante, assim, eu acredito que essa minha aversão pela educação física, pela atividade física, eu não entendo por quê, sinceramente não entendo. Mas o meu primeiro emprego foi numa academia, e eu fiquei 1 ano e pouco lá, até me malhei na época lá, mas assim, eu não achava que era para mim, mas eu até cheguei a pensar em fazer faculdade. Mas depois que eu saí, acho que fui para outro rumo. Mas assim, você tem um tipo de trabalho que você quer focar muito o equilíbrio entre mente e corpo, né? Você busca essa questão. Conta um pouquinho dessa metodologia que você mesmo desenvolveu, literatura, conta um pouco desse bastidor. Então, na educação física a gente aprende a base, né? Mas eu venho de formação de professores e eu tive uma boa formação, né? Eu estudei em colégio normal, onde eles me estruturaram muito bem como ser professora. Então, eu digo que eu sou professora desde que eu nasci. Tenho fotos pequenas, eu num quadro, escrevendo. E eu gosto do ato de educar, de ensinar. E aí, com isso, eu fui trabalhando na educação física, dando aula de jump, comecei a estudar
cada aula coletiva, como eu poderia fazer, porque eu cheguei numa fase que eu tinha dentro de uma sala, em uma academia, 25 pessoas com coisas diferentes, problemas diferentes, né, patologias diferentes no corpo, que gostavam, que não gostavam, que queriam, que não queriam, homens, mulheres, e aí eu tinha que ter uma forma de atender a todo mundo sem ninguém se machucar, todo mundo se divertir, porque eu acho que tudo tem que ser divertido, eu sou a favor da alegria, porque o mundo já está muito difícil, e eu comecei a estudar, criar um jeito daqui, um jeito dali, e fui buscando, as coisas foram acontecendo. Um período da minha vida eu tive que optar entre a escola e a educação física. E aí eu optei pela escola por questões financeiras, porque a gente não hoje tá melhor, mas a gente não é valorizado como deveria, pelo grau que a gente tem hoje de importância na saúde. E é nesse ponto aí, que foi quando meu marido sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Foi só um ônibus que caiu em cima dele. Jesus. Mas essa é uma história para um outro momento. Eu tive que cuidar dele e aí eu fiquei por 4 meses cuidando dele, ajudando ele. E com isso a educação física voltou para mim pela fisioterapeuta dele, que me apresentou o Pilates. E me sugeriu que fizesse, falou que eu ia me dar muito bem. Ela já conhecia meu trabalho em aulas coletivas. Fui fazer o curso de Pilates, que foi um divisor de águas na minha vida. Através dele, eu oficializei a minha metodologia, né? O jeito que eu consigo equilibrar o corpo e a mente nas minhas aulas. Que a gente fala de contrologia no Pilates, que é você controlar o seu corpo, né? Você entender o seu corpo, como ele funciona, como ele se movimenta. E fiz o de Pilates, já foi um divisor de águas. Eu uso Pilates em tudo que eu brinco. Em tudo que eu faço, eu uso Pilates. Depois do Pilates, eu conheci o Neo Pilates através de uma amiga, que é o que eu tenho em estúdio hoje, que foi mais uma coisa que juntou. E o Neo, ele é completo. Ele é muito completo, o Neo. E através dele eu fui adaptando, porque dentro do Neo Pilates e dentro dessas coisas que eu fui juntando, que eu fiz uma malinha e foi botando o meu conhecimento. Fiz uma malinha e foi botando os conhecimentos. E aí eu costumo dizer que eu criei o método PRI, porque é diferente. Se você for fazer a minha aula, você vai ver que é um formato diferenciado. Você não vai se sentir mal, assim, de ficar passando mal ou incomodado com alguma coisa, como acontece muito nas academias. Então, esse foi um dos meus propósitos. As pessoas entram em uma academia e elas se sentem mal às vezes. Elas se sentem desconfortáveis. Elas não têm a devida atenção que deveria. Porque é nova ou às vezes porque não é malhada. Não, lá todo mundo, no método PRI, todo mundo é feliz. Do novinho ao mais velho. Eu tenho uma aluna de 88 que está comigo, já vai fazer 3 anos. Hoje eu estava vendo um story seu sobre uma moça que você estava brincando com ela estava suada. Eu falei, cara, Pilates soa, gente. Agora me fala um pouquinho sobre as diferenças do Neo Pilates e o Pilates convencional. No método PRI, o Pilates transpira sim. E muito, e muito. Então, a diferença, todo mundo fica nessa dúvida, né? A diferença dos dois, principal, são os aparelhos. No Neo Pilates, a gente tem aparelhos que são mais livres, a gente usa muito mais o peso corporal do que um aparelho em si. E no Pilates, a gente tem a tensão das molas, porque no Pilates os aparelhos todos têm molas e a gente usa as molas para fazer um esforço maior. Não significa que o Neo é mais leve do que o Pilates. Tá? Não tem muito. No método PRI não tem diferença nenhuma, mas nas aulas não tem, porque a gente usa o peso corporal. Imagina você puxando o seu corpo através de um ferro. Ia ser pesado? Então. 200? Então, é isso. A gente consegue fazer um trabalho corporal com peso corporal. Então, o Pilates, assim, eu fiz uma aula experimental alguns anos atrás e eu tenho um case de um ex-sogro meu que ele tinha um problema de joelho, eu não lembro quantos anos ele tem, mas ele deve ser acima, deve ter mais de 70 hoje, e ele falou que ele foi pedreiro da vida toda, aí ele parou um pouquinho de fazer aqueles pedreiros que nunca até nas folgas agora ele já estava aposentado, sempre inventava alguma coisa. Ele deu uma parada, e aí ele contou que ele fez quase 200 aulas, 200 sessões, e ele estava completamente bem, o joelho dele estava como se tivesse
melhor do que se tivesse feito uma cirurgia, né? Ele falava na ocasião. Então isso é uma coisa que marcou bastante sobre essa questão. Só que eu estava pensando, quando você estava falando, tem algumas coisas que a gente bota em posição porque a gente não quer, porque não é prioridade, né? E a gente acabou colocando uma desculpa, né? Para não enfrentar essas questões, né? Porque hoje realmente o Pilates é uma alternativa bem interessante. Como é que você consegue contornar essas objeções, até você conversando comigo, inclusive, com as pessoas que vão lá buscar o Pilates ou até buscar uma atividade física e você recomenda o Pilates? Como é que você contorna com as qualidades desse tipo de atividade física? Então, já começa com a forma que eu começo a conversar. A gente estava conversando aqui em off e eu já fiz você pensar que você precisava fazer uma atividade física por você. A primeira coisa que eu faço é mostrar para as pessoas que a gente tem que se cuidar antes de tudo. Então, vamos lá. Você é o provedor da sua casa. Se você não se cuidar, quem vai cuidar da sua esposa? O primeiro pensamento que eu faço para a pessoa. Então, você precisa se cuidar por você, não pelo outro. Você precisa se cuidar, você precisa fazer com que a sua vida seja melhor. Você tem que acordar bem, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem. Tudo por você. Senão não adianta. E aí, algumas das pessoas chegam para mim, a maioria delas, não gostam de musculação. Então, a pessoa que não gosta de musculação, o NEL, que você está falando do Pilates, mas as pessoas vinculam muito igual, o NEL é perfeito para isso. Que eu mostro para a pessoa na aula, quando as pessoas vêm falando, mas eu não gosto, não sei se eu vou, a única frase que eu uso é, vamos lá, faz uma aula comigo, vem conhecer. Uma aula comigo só. Na aula, eu vou fazendo os exercícios e explicando, olha, isso é melhor para você por causa disso. Isso é melhor para você por causa disso. Porque eu preciso também entender você, eu preciso entender a sua rotina, eu preciso entender como é que é seu trabalho, porque quem trabalha muito tempo sentado, quem trabalha muito tempo no celular, quem trabalha muito tempo dirigindo, quem trabalha andando, quem trabalha pegando peso, cada pessoa é uma pessoa. A gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é uma coisa chamada individualidade. A gente precisa respeitar de cada ser humano. Então, quando a pessoa chega para mim, primeiro eu pergunto, tá, mas o que tá te impedindo de vir? Eu não gosto. Tá, você não gosta. Então vamos lá. O que você faz? Eu começo a fazer algumas perguntas. Das perguntas, eu vou brincando, porque as pessoas falam que eu sou muito brincalhona, elas ficam falando que eu sou muito levada. Eu sou uma menina muito levada. Mas é porque na brincadeira, a gente consegue também levar melhor as coisas. Deixar a vida mais leve. E aí com isso eu vou convencendo, e as pessoas vão ficando. Eu tô convencido. Agora eu vou botar em prática. Vamos lá. É isso. Pri Capri Studio. Como é que nasceu isso? Então, nasceu da pandemia, acredita? Da pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava no auge na minha região, trabalhava numa rede muito conhecida lá na minha área. E eu já estava em 4, a rede tem 6 unidades, eu já estava trabalhando em 4. Porque os chefes foram gostando, foram me levando. E aí veio a pandemia. A gente ficou sem dinheiro, né? A maioria dos profissionais. E meu marido ainda estava doente, que meu marido ficou 2 anos de tratamento. E aquilo, né? Apertou, a gente vai atrás. Eu já tinha feito o curso de Pilates, já tinha feito de Neo Pilates, que eu fiz no ano da pandemia. Eu fiz em janeiro o curso, né? A pandemia veio em março, se não me falha a memória. E aí eu já tinha feito o curso, eu comecei a procurar pessoas da área da saúde que queriam continuar treinando. Comecei a fazer online primeiro, e aí as pessoas começaram a me chamar para ir lá, para ir às casas, né? E aí eu tinha carro na época, fui lá, botei tudo no carro e falei que eu chamo meu carro de Maravilha Móvel, porque eu sou fã da Mulher Maravilha. E aí veio o estúdio móvel. Porque eu botava tudo dentro do carro, eu botava jump, eu botava tatame, colchonete, corda, tudo que eu tinha, que eu fui conseguindo, que eu ganhei dos amigos também. Eu fui botando dentro do carro, o que deu eu fui comprando e ia para casa das pessoas. E fiquei assim durante quase um ano, com o estúdio móvel, indo para casa das pessoas, ia rodando os 4 cantos ali da minha região, não ia para lugares muito distantes, que senão não dava tempo.
E aí fui rodando, depois eu fui para uma praça, porque eu tinha uma aluna que queria treinar e para ela seria... Ela falou, tem uma praça, vamos fazer na praça. Eu fui, porque eu treinava a pessoa onde ela queria. Se era na casa dela, na casa dela. Se era online, era online. Eu queria o dinheiro, né? A gente precisava. E aí eu fui lá para essa minha aluna na praça. Continuei com essa aluna mesmo depois quando acabou tudo da pandemia. Porque, como eu falei no início, a gente não é valorizado. Então, eu já estava muito insatisfeita com essa falta de valorização das pessoas. Das pessoas não, porque meus alunos, graças a Deus, todos me valorizam. Eu não preciso assim, não é aquela coisa do ter que mostrar para todo mundo. E meus chefes, na época, também, alguns estavam mostrando, mas o valor financeiro... Mas você teve que construir alguma coisa para ter essa valorização. Isso. Não é uma valorização imediata, por exemplo, como se tem um médico, por exemplo. Não é isso, não é. Eu tive que criar até hoje, né? Até hoje eu continuo tentando, assim, né? Fazendo o que eu posso. Fui pra praça, essa minha aluna, aí quando chovia a gente não podia ter aula. Aí minha aluna tinha um terraço, me levou pro terraço dela. Só que na praça eu já tinha 2 alunas. Aí quando eu fui pro terraço dela, eu tinha 5 alunas e fui quase 10 alunas. E aí eu falei, não vou ficar aqui muito tempo, né? Tava fluindo. Aluguei uma sala com a cara e com a coragem, porque dinheiro, né? Não tinha mesmo. Era meia dúzia de cone, 3 colchonetes, 2 tatames e um sonho. E fui. Fui e em 2021 deu certo. Fui indo. Errei muito, errei muito, mas eu saí de uma sala para 2 salas, porque começou a crescer muito. Depois eu saí de 2 salas, fui para uma lojinha. Foi quando eu fui pro térreo, que era no prédio, eu fui pro térreo. E hoje eu saí do térreo, que era uma sala praticamente, e fui para um lugar maior onde eu tenho 3 salas. Sensacional. Parabéns pela evolução. 3 salas, 5 anos de estúdio, 5 anos de luta, 5 anos de muitas pessoas realizadas. Tenho pessoas comigo que estão há 5 anos comigo. Pessoas de 4 anos, pessoas que entram e ficam porque gostam. Mas é uma situação, por exemplo, no meu caso, eu tenho 47. É uma idade que daqui para frente você não faz, se você não fizer algum exercício físico, realmente você vai perdendo algumas habilidades, alguns músculos vão perdendo. Você começa a perder massa e daqui a pouco você começa a cair por nada, você tropeça por nada, a cabeça começa a falhar se você não trata do corpo, você tem que fazer alguma coisa por você. Porque hoje você está com 47. Se você quer chegar nos 80, igual as minhas alunas, tem que cuidar. Tem que cuidar do corpo, da mente e da alimentação. Com relação à questão dos idosos que você falou, você também tem uma atenção especial, né, Tenho. Para idoso, né? Ano passado eu comecei a atender de forma domiciliar, porque um aluno queria muito que eu ajudasse a mãe dele, e aí com isso eu abri esse produto e fui lá, vou na casa dela, levo trabalhinhos, né, porque agora ela tá precisando da parte cognitiva, mas a gente faz exercício, a gente dança, a gente brinca, grava vídeo pro Instagram e ela se diverte bastante, ela gosta quando a gente fica lá. E eu acho que é um campo que tem tudo para ter muito mais, porque os filhos trabalham muito, não conseguem levar os pais porque precisam trabalhar. Então, esse fato de eu ir até a casa facilita para todo mundo. Cara, agora você falou sobre essa questão de em casa e tudo mais, independente de em casa, né? Mas o atendimento desse trabalho, no modo geral, para idoso, acho que de suma importância. Porque eu lembrei agora da minha mãe. Minha mãe, ela teve um problema, ela é falecida, teve um problema na área ela era... Tem um nome da doença que faz transplante. Tem 2 tipos de doença. Leucemia. Ela teve uma leucemia que não era de fazer transplante. E aí ela levou essa doença durante um bom tempo, e depois da parte final dos últimos 3 anos, a parte mais dura. E a gente nunca teve atenção em relação a essa questão de exercício físico. Minha mãe era muito ativa, sempre foi muito ativa, e eu lembro que ela sempre fez as festas dos meus filhos. Meu filho sempre tinha uma festinha, ela fazia. Teve uma vez que ela ficou muito cansada. Eu notei, minha mãe tá ficando velhinha,
não está aguentando mais. E a gente nunca deu atenção a isso. Então, qual o recado que você podia dar para as pessoas que estão assistindo para dar atenção não só a si, né, assim como você está conversando comigo sobre o meu caso, mas até para os idosos mesmo, porque às vezes tem uma pessoa lá que pode ser melhorada em todos os aspectos, até o sopro de vida mesmo, né? Ela ficar mais alegre, ser mais ativa, né? Isso, assim, vou falar olhando para a câmera, porque eu gosto muito desse assunto, e eu só digo o seguinte, os idosos, muitas das vezes a gente taxa como chatos, pessoas que reclamam muito, e muitas das vezes eles querem somente atenção. Atenção essa que não precisa ser só uma conversa, pode ser um exercício, pode ser um levar no parque, pode ser muitas coisas que seja sendo próximo, ficar próximo. E a atividade física, ela ajuda em tudo, em tudo. Então, a liberdade dele de ir no mercado, que às vezes isso é tirado do idoso e aí isso deixa ele chateado. O fato que ele ia sempre no mercado. Ele sempre varria a casa. E hoje não pode. O idoso realmente não pode pegar numa vassoura. Mas você pode criar outras coisas que ele pode fazer com a atividade física e se sentir útil. Eu tenho uma turma, que é bom você falar disso, que eu chamo de turma vintage. São meninas 60 a mais. Só 60 a mais. E elas falam, uma até brincou comigo esses dias, que eu botei ela para fazer um exercício que é difícil, que ela achou que ela não ia conseguir e ela conseguiu. Porque tinha que ficar, não sei se você vai saber, ficar na prancha. Sabe aquele exercício que você fica apoiado nos braços e as pernas e sustenta teu corpo? Uhum. Ela tem 73 anos e ela ficou. E aí dias depois foi na cardiologista, a cardiologista deu parabéns para ela. Aí ela me mandou mensagem, falou, Fessora, que ela só me chama assim, né? Ela, Fessora, muito obrigada, minha cardiologista me deu nota 1000. Aí a cardiologista falou pra ela, nossa, a senhora tá fazendo o quê? Aí ela, eu faço neopilates com uma doida lá, porque eu fico brincando, mas na brincadeira a gente tira eles dessa coisa da inércia, de se sentir inútil, de não conseguir nada, porque a correria do dia a dia a gente deixa pra lá. A gente não consegue fazer tudo. Porque o dia só tem 24 horas. Então, filhos, netos, levem seus idosos, levem... Ah, Priscila, mas a minha mãe só tem 60 anos. Comece. O idoso de hoje começa com 60, 70, né? Antigamente era com 40, né? Nem podemos falar isso, que eu tô com 41, não tô velha não, tô jovem. Mas levem para fazer uma atividade. Eu sempre indico Pilates, porque é uma atividade que ela é leve, mas não é tão leve, não é só para idoso. O neo principalmente, quem for da minha região de Irajá pode ir lá, que eu vou ajudar. E principalmente, tem Alzheimer, tem artrose, tem prótese. A minha senhora de 88 tem 2 próteses de joelho e enxerga pouco de uma vista. Então, não é isso que vai impedir. Se você pode, leve em algum lugar. Se você não pode, contrate um profissional. Leva ele na sua casa para ele ficar lá fazendo exercício, para fazer movimentação do corpo. A gente precisa movimentar. O corpo não foi feito para ser parado, para ficar parado. Não, mas eu tô com dor. Essa região que você tá, que você falou de Irajá, mas algumas outras regiões do Rio de Janeiro, tem formato de pilates gratuito para quem... Alguns lugares tem. Alguns lugares tem. Então, assim, não é tanto também a questão mesmo da vontade da pessoa querer também, né? E as prioridades, como você falou, porque a atividade física é um investimento em saúde. Não existe o caro ou barato, existe um investimento que você tem que fazer. Então, vamos dizer que o Pilates é R$100. Você vai numa pizzaria, você gasta R$100 fácil. Verdade. Com besteira. Se você estiver andando no calçadão de Bangu, você gasta R$100 brincando. Ai, que bonitinho 20. Ai, que bonitinho 25. Ai, que bonitinho 30. Gastou R$100. É prioridade. É você chegar lá e fazer alguma coisa. Eu falo do Pilates, mas a dança também é uma atividade boa. A dança de salão. Eu tenho uma turma lá no estúdio de dança de salão que só tem divas. São só senhoras. E é a forma que elas encontraram. Porque muitas delas pagam lá com a sua aposentadoria. E nem sempre vão conseguir alguém que faça um desconto porque é um idoso. Porque hoje em dia tudo tá caro.
Então, é um investimento em saúde. As pessoas não pensam dessa forma. Paga caríssimo numa internet, mas não paga no Pilates. Paga caríssimo numa roupa, num restaurante caro, que vai uma vez e não quer. O preço do restaurante, às vezes, é um mês de Pilates. E as pessoas não pagam. Então, é investimento. É prioridade. Vamos criar alternativa para mudar isso. Já criou, já. E aí você falou, você me viu como uma pessoa que poderia ser aluno seu. Você tem alunos de todas as idades, né? Homem, mulher, de idade variada. E aí, qual é o formato que você consegue, que te permite trabalhar com essas diferenças de idade? Minha metodologia é o olhar que eu tenho. Eu e os profissionais que trabalham comigo, eles são treinados, né? Foram meus estagiários. Então, a gente tem um olhar diferente, a gente consegue identificar e fazer com que todo mundo trabalhe no exercício. Só que a gente já deixa bem claro. Então, se eu tenho 3 alunos na sala, um tem problema no joelho, outro tem problema no cotovelo, outro tem problema no pescoço. Coisas bem diferentes. Eu não vou passar um exercício que seja comum a todos, que alguém não consiga fazer. Primeiro eu vou dar um exercício que todo mundo consiga, depois eu vou explicar, esse eu vou fazer específico para você porque você precisa trabalhar o pescoço. Esse eu vou fazer específico para você que você precisa trabalhar o joelho. E assim por diante. A gente identifica o problema e faz a resolução em forma de exercício, fazendo com que aquele aluno saia melhor do que ele chegou. O propósito da aula é sempre o mesmo. Em relação à musculação, qual é o tempo assim, de variação por semanal que seria ideal? Então, o ideal sempre são, no mínimo, 2 vezes na semana. No mínimo. Eu falo mínimo com a vida corrida. Aos poucos o seu corpo vai pedindo, você aumenta para 3 e o ideal são 5 dias por semana. Se você só quiser saúde, todos os dias. Se você quiser saúde. Se você quiser outra coisa, um shape diferente, aí bota aí 6 dias, 7 dias. Mas o tempo também de treino também Interfere. Um treino com personal é de um jeito, um treino sem personal é de outro jeito. Ele é maior, né? O tempo é maior. Então, bota aí 1 hora, 1h30. É lógico que existem pessoas que não têm esse tempo. Então, eu sou uma delas. Meu treino tem que ter 40 minutos. Porque eu só tenho 40. Mas aí a gente faz umas adaptações dentro do treino para poder conseguir que aquela pessoa trabalhe o corpo todo dentro do tempo que ela pode. Então, tem pessoas que fazem consultoria comigo e falam, Priscila, eu só posso fazer em 1 hora. Vê o que você pode fazer por mim. E aí a gente faz um trabalho para ela. Aí eu explico, você vai precisar ir 4 dias na semana no mínimo, para poder ter um resultado. Também é uma via de mão dupla, né? Eu preciso da pessoa cumprindo as orientações para poder ter o resultado. Mas no mínimo 2 vezes na semana. Agora eu tô olhando aqui a pauta aqui e me deu vontade de rir. Que história é essa de Maria Chiquinha? Ai, Deus! Então, eu te falei que me chamam de levada, né? Elas falam que eu sou malévola, que eu sou muito má. Tem pessoas que têm até medo de fazer aula comigo e eu não sei por quê. Acho que é porque é muito intensa, né, a minha aula. E aí elas dizem que quando eu tô de Maria Chiquinha, que eu ando de cabelo solto, tudo, mas tem dias que eu falo que eu tô atacada, eu prendo o cabelo, que nem a Chiquinha. Às vezes igual mesmo, um pra cima, outro pra baixo. E aí vou dar aula. Quando eu chego na aula, a aula é pesada. Elas, meu Deus, ela tá de Maria Chiquinha, já é um sinal. Se eu tô de Maria Chiquinha, elas já sabem que é um problema. Já tá com medo, né? Que bacana. Mas isso aí é o jeito de você integrar, né, gente? É com isso que eu consigo convencê-las quando elas não estão afim, quando tá com problema em casa, quando tá com problema no trabalho. Eu brinco assim, não quer fazer nada? Vem aqui tomar um café comigo, vem. Aí do café eu boto pra fazer alguma coisa, claro, né? Mas eu falo, vem aqui, vamos conversar. Vamos tomar um café e levo as alunas pra sair comigo, se quiser, se gostar. Vou na padaria com elas, eu não tenho esse problema, ando com elas, a gente senta lá, toma um café, conversa, fala de todos os assuntos possíveis. Os únicos assuntos que a gente não toca lá no estúdio é política, futebol e religião. O resto a gente fala de tudo mesmo, tá? Eita. De tudo mesmo. Deixa quieto. Eu também acho. Ô, Priscila, me fala uma coisa.
Primeiro, eu queria que tu, olhando naquela câmera ali, falasse as tuas redes sociais, como é que faz para te encontrar, endereço, pessoal, que eu ainda tenho umas perguntas para fazer. Então, meu Instagram é @prof.priscilacapri. Instagram do meu estúdio, Pricapri Studio. O Instagram do estúdio tem lá o endereço, a gente está em Irajá, na Monsenhor Félix 162. Agora é um espaço novo, maravilhoso, com dança, neopilates, dança de salão, neofitness, que é o nosso funcional especial, e o neopilates, né, e o pilates solo. E eu tô nas redes sociais e posso estar na sua casa, né? Tenho o trabalho de consultoria online, onde eu atuo no mundo inteiro, né? Eu tenho alunas na Suíça, onde a gente faz um trabalho online, trabalho esse que dá resultado, porque eu te acompanho. E se quiser, só me chamar. No meu Instagram tem o meu telefone, só clicar no link lá. Então, repete aí mais uma vez aí. @prof.priscilacapri, meu Instagram. Tem o link na bio do meu telefone. E o meu estúdio é o Pricapri Studio, tudo com Y, que fica lá em Irajá, na Monsenhor Félix 162. Sensacional. Empreendedores, né? Os empreendedores que, como você, né? Saúde e bem-estar e tal. Qual é a dica que você dá para quem está começando? Apoie um empreendedor. Porque eu tive muito apoio. Então, hoje, todo mundo que está começando, eu busco ajudar com as formas que eu posso. Que seja com uma parceria, que seja para contar alguma coisa que eu fiz, que aconteceu comigo e eu consegui resolver. Apoie, porque eu tive muito apoio. Montanha, você não tem noção. Muito apoio. Muito apoio mesmo eu tive de empreendedoras. Algumas já muito bem, que tinham 20 anos como empreendedoras, tudo, que me auxiliaram, que me deram a mão, que falaram não desiste, porque dá vontade de desistir. Dá vontade. Quem nunca? Chegou no final do ano e falou, ano que vem eu não consigo, não vou fazer mais. Quem nunca? Se ninguém nunca, eu sempre. Fiquei por 3 anos, sempre em dezembro eu dizia, acabou, não vou mais abrir, vou fechar. Acabou, não vou mais abrir, vou fechar. E sempre teve alguém que foi lá e me puxou e falou, não vai desistir, você é boa. Então, incentive o empreendedor que você vê que tem qualidade, que busca conhecimento, que busca trabalhar direito correto. Apoie. Apoie, porque você ajudando o próximo, você está ajudando a si mesmo, né? Então, já que tu gosta de apoiar, eu vou contar com você para o nosso evento que a gente vai fazer só com mulheres em agosto. Aguarde. Uma outra coisa que o teu público pode aguardar é o podcast, né? O Pricapri Podcast. Era segredo. Mas vamos dar um spoiler, Eu me empolguei. Já pensando na parceria que eu queria cantar o Montanha para ser meu aluno, já vou contar para vocês que eu cheguei aqui já pensando nisso. Já pensando na parceria, eu convidei Montanha para junto comigo nessa. Eu quero fazer um podcast de alunos, porque a gente tem muitas histórias do estúdio e fora dela, dos meus alunos, minhas também, de alunos que superaram limites ou que junto comigo conseguiram chegar no seu objetivo. E aí eu quero mostrar para as pessoas que é possível. É possível. Eu estou pensando já, de repente, numa série, né, das nossas aulas. Fiquei pensando... Isso é fato. Você vai para o meu Instagram, tá? Porque eu sempre peço lá autorização e vai para o meu Instagram, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que é possível. Eu tenho no Instagram do estúdio, que eu vou te mandar para você ver que não é mentira, uma aluna que chegou para mim com 150 quilos. Está lá. Ela deu o depoimento, tá no Instagram do estúdio. E ela saiu do estúdio com 120. E saiu porque ela teve alguns problemas, precisou se ausentar ela é uma que não gostava de fazer atividade, tá? E ela continua fazendo atividade até hoje no processo de emagrecimento, que não é fácil, porque ela não fez bariátrica, não fez nada. E ela diminuiu esses quilos todos juntos, né? Alimentação. De alguma forma, realmente, você tem que começar. Você tem que começar. Há uma questão que a minha esposa é bariátrica e ela fala muito, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito a reeducação alimentar, porque ela teve muito problema com relação a isso. E ela ainda é gordinha. Então, assim, não resolveu todos os problemas. Mas ela pode fazer exercício ainda. Sim. Vai melhorar. Eu tenho algumas alunas pós-bariátricas que eu consegui ajudar e não é impossível.
Não é impossível. Não, fala pra ela, vou dar um recado pra ela, que ela vai assistir, que eu sei. Não se limite. Você, pós-bariátrico, que voltou a ser gordinho, não se limite. Corre atrás, procura um lugar, uma atividade física que você goste. Procura algo que você goste. Não precisa ser exatamente uma musculação, não precisa ser algo específico. Uma dança, uma dança de salão, um funcional, se você é adepto de areia, vôlei, né, um esporte, faça alguma coisa. Comece fazendo alguma coisa. Você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não vai nunca. Quem tem que dar o passo? Não sou eu que tenho que dar por você, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Tá insistindo até muito. Priscila, Deus abençoe. Obrigada. Um papo muito leve, muito solto e que trouxe, com certeza, conscientização, né, pessoal? Para mim... Principalmente, né? Principalmente. Então, obrigada, tá? Obrigada pelo convite, muito obrigada pelo respeito comigo, né? Sou nova nesse negócio de empreendedorismo, né? Eu brinco que eu sou aprendiz de empresária. Muito obrigada. Para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá no @prof.priscilacapri e conheça o meu estúdio, Pricapri Estúdio. É um estúdio maravilhoso, um lugar de gente feliz, um lugar de gente que vai lá para ser feliz. Em breve ela do outro lado das câmeras, né? Também. Também. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Você que está assistindo, inscreve no canal, dá aquele like, usa o espaço com comentários aí para saber qual é a sua atividade e se você conhecia o Neopilates. Tá? Beijo do Pesadão. Até a próxima. Uma hora o bife vira. Podcast do Pesadão.